acho o francês meio overrated, sinceramente. Eu não vejo nada de muito bonito Go on, nele. brother. Aqui, ó, o cara falando em Old Norse, ó. Mano, a sensação, não sei, mano, parece que minha testosterona sobe só de tentar falar os Papo nomes. reto. Não, tipo assim, minha barba cresceu pra caralho aqui só por causa disso, tá ligado? 90% das pessoas que acham o alemão feio, muitas dessas pessoas tiveram experiências com filmes americanos que trazem essa imagem do alemão bravo. A música do Beethoven é considerada uma música intensa, agressiva, impactante, explosiva e não é feio por causa disso. Ouvi muito dizer que os franceses te tratam mal se você chegar lá e não falar francês com ele, ou pelo menos era assim antigamente, né? Não sei. E eu diria que eu acho o espanhol mais bonito do que o francês. E eu acho o espanhol mais romântico do que o francês também. Cara, japonês de anime é insuportável. Não para de gritar um segundo, mano. Impossible Challenge agora. Fale mal de alemão sem falar que é agressivo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Muleb. Eu sou Eric Salieri, estou aqui com o meu co-host, André Reis. Mais uma segunda-feira aqui fazendo essa experiência, né? A ciência da linguagem junto com a experiência da vida real. No episódio de hoje a gente vai falar um tema talvez um pouco polêmico, que é os idiomas mais bonitos do mundo, na nossa humilde opinião, mas que a gente tem bastante convicção assim, nessas opiniões e podem surpreender vocês. Antes da gente entrar no tópico do vídeo, tem alguns assuntos que eu quero conversar, e é a primeira coisa, chegamos aos 1000 inscritos aqui no canal. Então, queria agradecer vocês que estão acompanhando aqui o Moonlab. Recentemente fui no podcast do Lutz, né, e veio bastante pessoas para cá, conhecer o nosso trabalho, o que a gente faz. Então, assim, a gente quer trazer mais qualidade aqui para os vídeos, trazer novos formatos, trazer, enfim, outro tipo de conteúdo que possam agregar na sua jornada. Então, muito obrigado aí pelo voto de confiança de vocês. Tem muita coisa da hora aí vindo. No mais, era isso. Então, o tema do vídeo, os idiomas mais bonitos, né? E assim, de cara, a gente não acha francês tão bonito assim. Pô. C'est une langue très jolie, mais en même temps, mas ao mesmo tempo, assim, a gente gosta de outros idiomas, mas a gente chega lá. É só para dar esse start já em vocês. Então vamos lá, né? Idiomas mais bonitos, assim. Então, tem alguns estudos que falam sobre o prazer das línguas, né? E de maneira geral, só que assim, são muito superficiais e também, naturalmente, sempre vai ser algo muito subjetivo, né? Uma pessoa que A acha um beleza é idioma... subjetiva, é. Exato, exato. Mas tem algumas coisas que são coerentes e fazem sentido. Então, por exemplo, um idioma que ele é mais rasgado, que nem, por exemplo, o alemão, que tem esse ha, e xixi, acaba não sendo tão aprazível aos ouvidos de algumas pessoas. No entanto, alemão, para mim, particularmente, einer von meiner Lieblingssprache. Então, assim, uma das minhas línguas Uma das línguas favoritas. favoritas, é. Exato. Esse seu Isso. Olha o norueguês aí convertendo. Norueguês também é outro idioma muito da hora. É difícil pra gente, enquanto brasileiro, avaliar a beleza do português. Assim. Tem muitas pessoas que acham o português uma língua muito bonita, né? Mas e isso envolve... Qual que é a noção aqui que eu quero trazer? É que o idioma, ele não é apenas a sua sonoridade, mas também tudo que está ao redor dele. Então, envolve o aspecto simbólico, a cultura, as influências que a gente tem, o contato que a gente tem com aquele idioma. Então, por exemplo, no caso do alemão, essa é a minha aposta, tá? Eu não tenho certeza disso, mas a minha aposta é que 90% das pessoas que acham o alemão feio, muitas dessas pessoas tiveram experiências com filmes americanos que trazem essa imagem do alemão bravo, por conta de todos os contextos históricos de guerra que precisa ter o inimigo, né? Então, logicamente, que o inimigo vai parecer mais agressivo, ele vai parecer mais imponente. Cenas de filme onde tem um alemão falando, uma pessoa falando em alemão, nunca é assim, falando coisas bonitas, é sempre dando ordem, sempre brigando, num tom mais imperativo, assim. Então é natural que isso crie essa percepção para as pessoas. Sobretudo porque o alemão também tem esse som mais rasgado, né, do ha. Mas aqui que está o truque da coisa, né? Porque em paralelo a isso, e aí que entra o francês, nós temos uma leva de filmes onde colocam o francês como a língua do amor e não sei o que, colocam toda essa coisa em relação ao francês, sendo que o francês também tem esse som rasgado e até mais, né? Desse Très bien. sabian, très joli. Só que tem uma coisa no caso do francês que eu acho que aumenta um pouco esse argumento da beleza em si do francês, que é quando eles puxam meio que o biquinho. Assim, aqui eu tô viajando, tá, pessoal? Não tem ciência aqui no que eu vou falar agora, mas tem sentido pra mim. Então, por exemplo, tipo, oui, sabe, ele sempre puxa um biquinho assim, faz tipo um biquinho, tipo, oui, deixa eu ver uma outra palavra, nuit, que é de noite, nuit, esse nuit, é tipo, é meio viagem isso aqui,
mas é como se fosse tipo um movimento mais sensualizado mesmo, por conta que a pessoa tá fazendo um biquinho, coisa do gênero, assim, sabe, uma imagem mais subconsciente ali da coisa, e eu acho que isso pode acabar influenciando também, somado aos filmes e à cultura, etc., ao redor do francês, né? A música, né? Olha, Clair de Lune. Claire de Lune. Uhum. Cara, eu acho que o alemão é uma língua bonita, assim. Sim. Eu acho que essa coisa de falar que ele parece uma língua agressiva também, eu não sei, é muito. Não é um argumento válido pra mim, porque tem uma sonoridade meio agressiva, logo não é bonito. Pô, mas a música do Beethoven é considerada uma música intensa, agressiva, impactante, explosiva, e não é feio por causa disso. Muito pelo contrário, é linda a música do cara, entende? Então, tipo, uma coisa não justifica a outra. Eu acho o alemão uma língua muito bonita, eu gosto dessa sonoridade rasgada dele. Sempre achei muito bonito o alemão falado. Eu acho o francês meio overrated, sinceramente. Eu não vejo nada de muito bonito Go nele. on, brother! Talvez seja meio biased minha opinião, porque ouvi muito dizer que os franceses te tratam mal se você chegar lá e não falar francês com ele, ou pelo menos era assim antigamente, né? Não sei. Yeah. Ouvi um bocado de gente já falando isso, então fica uma ideia meio ruim na nossa cabeça, né? Pode ser também pode até ser um preconceito meu, não sei. Mas de qualquer forma, fez com que eu não achasse o francês uma língua tão bonita. Bom, o meu pitch aqui vai pro norueguês, obviamente, né? Aí é biased pra caramba, não tem nem o que falar. Mas é porque o norueguês, cara, muita gente não sabe, né, como que é a sonoridade do norueguês. Cara, ele é uma língua cantada, assim, igual o italiano. Ele é cantado, né? Literalmente cantado. Tipo assim, eu não consigo falar cantado dessa forma porque jeg kan bare litt norsk. É muito pouco que eu sei falar, né, em norueguês. Então eu não falo desse jeito cantado. Mas a gente vai colocar algum exemplo aqui pra vocês verem como que Uhum. é o norueguês. Som en likbleik nordmann, så er det ingen tvil om at min største nemesis når det kommer til sommer, det er vår alles kjære Sola. Então ele tem essa similaridade aí com o italiano. O italiano, esse também que eu acho uma língua muito bonita. Eu acho essa coisa de falar, essa melodia na fala, eu acho um negócio muito assim. É divertido, de certa forma, de ouvir, claro, no melhor sentido possível. Não é divertido Sim. de eu estou zoando quem tá falando, não. É muito bonito de se ouvir alguém falando. É a mesma coisa, sei lá, cara. Você coloca uma frase em italiano e pede pra pessoa ler sem fazer, sem fazer aquilo com a mão. Pede pra ela ler, tipo assim, flat, sem nenhuma melodia. É impossível. Eu não consigo Sì. imaginar, sabe? Per me anche, l'italiano è una lingua piacevole de parlare, então, assim, italiano é uma língua assim, é da hora de falar. Eu não acho ela tão bonita necessariamente. Hum. Eu acho que, assim, é legal de falar, isso mesmo. É essa coisa de essa melodia, essa meio que brincadeira, esse gioco, que traz esse encantamento, por assim dizer, do italiano. E é isso que eu falo dos sentimentos atrelado à língua, à cultura. Então, quando a gente pensa em italiano, eu pelo menos sou assim. Eu lembro muito do Renascimento, da época medieval, dessa coisa mais feudal, assim, e tal, sobretudo por influência de jogos medievais também, né, jogos, filmes, livros e etc. Então, para mim, o italiano tem essa coisa, e eu gosto bastante de italiano, porém, assim, cara, não tem como, assim, as línguas escandinavas germânicas têm muito meu voto, assim, estudando linguística, estudando filosofia, etc. A maioria desses pensadores são alemães. Os livros que eles escreveram, a língua original deles é alemã e tal. Então, a língua alemã, para mim, tem esse sentimento muito intelectual. Ich finde, das ist eine Sprache sehr, sehr intellektuell. Ich dachte, aber enfim, eu acho que essa língua muito, muito intelectual, que tem essa vibe mais, não é exatamente aristocrática, mas é assim, mais profunda. E a própria língua ela traz isso também, né? A gente também, a gente gosta de Freud, a gente gosta de Jung. Freud era austríaco, né, se eu não me engano. O Jung era suíço, né, ambos falavam alemão. Então, né, também Exato, vai por esse lado, puxa, né, por esse lado aí. exato. Tem vários, cara. Tem um pesquisador também, que eu sempre lembro o nome dele, é Karl Bühler. Cara, eu gosto muito desse tipo de som, Bühler, ou então Müller. Esse tipo de som eu acho muito massa, assim. E também tem alguns sotaques no alemão que tem esse hard R, esse ra, que tem em norueguês, Sim. que é incrível. Em É certos incrível, sotaques também, né? incrível. Tem uma... Ok, eu vou jogar um wild card aqui, seria o espanhol. E eu diria que eu acho o espanhol mais bonito do que francês. E eu acho o espanhol mais romântico do que francês também. Sério? O espanhol europeu? É o espanhol da Espanha. É o espanhol que eu tô mais acostumado, apesar de que, assim, eu sendo bem sincero, eu não sei qual que é o meu sotaque em espanhol. Não sei para qual lado tá. Porque a forma como eu aprendi foi meio aleatória, assim. Eu não tenho uma noção muito clara de qual me influenciou mais. Eu sei que eu tenho muita influência do mexicano e do da Espanha. Uma coisa que eu acho engraçada, eu não tô estudando espanhol, certo? E eu só consigo diferenciar dois sotaques, o espanhol europeu
e o espanhol das Américas, né? O pessoal lá da comunidade que tá estudando espanhol, que fez o desafio em espanhol e tudo mais, eles sabem, eles ouvem e falam assim: ah, esse daí é o espanhol da Colômbia, ah, esse daí é o espanhol É, da Venezuela, ah, isso aí parece um esse- uruguaio falando. E eu tô tipo assim, cara, pra mim é tudo espanhol, sabe? até eu, irmão. Isso é Até muito eu não sei. massa, cara, é muito É, massa. o que a gente está falando é a nossa comunidade, o Biglobo, o QR Code aí na tela, que lá dentro a gente tem encontros semanais, onde a gente troca ideia com os alunos e tem outras pessoas aprendendo idiomas, tem gente aprendendo francês, tem gente aprendendo japonês, tem gente aprendendo espanhol, o André aí com norueguês, levantando esse front. Por enquanto ele está sozinho, mas em breve vai chegar. Vai chegar algo Vai louco chegar. aí, né? É. Eu também tô sozinho com alemão, se parar pra pensar. Não tem ninguém aprendendo alemão lá. É, o meu Ainda. alemão tá estacionado, né, cara? Quando eu Tá voltar, estacionado. a gente faz Isso, uma boa aí, pô. A gente, né, isso. vai pra guerra junto. Vai para a guerra junto, exato. Lá dentro tem vários alunos que estão aprendendo espanhol. Eu acho que o espanhol tá pareio ali com o inglês. E eles tiveram muita influência. Assim, eu recomendei. É curioso isso, né? Porque a questão da influência do vínculo com o idioma. Então, a gente recomendou aquilo que eu passo para vocês aqui nos vídeos também, do estudo passivo, né? De consumir conteúdo, achar um conteúdo, um local, alguma coisa que te conecte no idioma para você ter essa adesão, né? A longo prazo. E muitos deles tiveram essa adesão através do contato com a cultura mais aqui latina da América, né? E não exatamente europeia lá da Espanha. Já no meu caso foi o contrário. Então, quando eles... o próprio som do idioma é diferente, obviamente, né? Então, por exemplo, o da Argentina, ao invés de ser la playa, que seria da Espanha, é la placha. Então, o uruguaio também é assim, o chileno também é assim, na verdade. Eles têm muito mais esse xê, enquanto lá da Espanha tem mais o rá. Então, ele tem uma musicalidade também diferente. Sei lá, El Puente, ao invés de El Puente. Enfim, eu não vou saber diferenciar muito bem. Mas, esse eu não esqueço. Eu estava escutando um audiolivro, na verdade, do La Rebelión de la Granja. Eu não esqueço, cara. É muito massa e eu gosto muito disso. Então, esse R é uma das coisas que mais me pega na beleza do idioma. Então, esse La Rebelión, ou El Rincón. Rincón é um canto, né? Esse R do espanhol, cara, eu acho fascinante, cara. Eu acho muito bonito, cara. E eu acho, assim, quem sabe, mas em termos, assim, de relacionamento, trocas de idiomas, etc., o espanhol é massa. E aí o francês eu não sei. No entanto, mas volta aquilo. E aí o francês? Falando um pouquinho do francês. Eu acho que é uma língua, assim, é um pouco difícil de ler, e isso para mim tira um pouco da beleza já. Porque o francês falado não tem quase nada a ver com o francês escrito, e aí isso acaba mudando o som, tipo, gera umas inconsistências, assim, globais, sabe? Enquanto tem outras línguas que elas têm os sons bem demarcados, como é o caso do italiano. Então, a pronúncia de estrangeiros no italiano geralmente é bem parecida, assim, porque o idioma ele tem estruturas de sons muito claras. Agora, no francês, não. Então, gera uma certa inconsistência, assim, e acaba afetando um pouco o som do idioma também. E sei lá, cara, eu partilho um pouco dessa visão que é overrated, né, o francês, mas eu gosto um pouco. Não dá pra negar que eu gosto. Eu gosto um pouquinho. Tem seu Jean, mérito, français. né? Sim, Jean, c'est langue. Assim, tem essa coisa. E, cara, não tem como. Quando você começa a falar francês, você se sente um pouquinho Dom Juan vibes, sabe? Tipo, tem uma energia que carrega isso. Mas, cara, eu vou falar uma coisa também. O inglês é legal, cara. O inglês é Não, bonito. o inglês, se a gente for falar, eu ia mencionar, inclusive, o RP, né? O Received Pronunciation, é o sotaque que eles falam o Queen's English, né? O sotaque posh da Grã-Bretanha, né? Da Grã-Bretanha, especificamente da Inglaterra, né? Eu não Isso. gosto tanto do... Então, eu acho bonito, só que eu sou apaixonado no sotaque escocês. O Aquilo que Glaswegian, eu né? não falei, Eu acho que é o de Glasgow. Eu não tenho certeza. Se eu não me engano, são dois sotaques que tem na Escócia. É o mais sinistrão dos dois, sabe? É o que eu gosto. Eu acho maravilhoso aquele sotaque, cara. Pelo amor de Deus, eu acho bonito. Não dá pra entender absolutamente nada que eles estão falando, mas é bonito. Eu não sei explicar. Eu acho bonito, cara. Eu acho da hora, só que assim, eu não vou negar que eu vejo meio um pouco como meme, assim. Sério? Ah, o Kilogramofenas? Verdade. Verdade. Pensando por esse ponto, né? I've got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? That's right, it's a kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. What do you mean? They're both a kilogram. But steel's heavier than feathers. I know, but they're both a kilogram. What?
Nossa, cara, Cara, esse eu vídeo perco toda vez, eu não aguento, velho. O vídeo tem 10 anos, o vídeo, toda vez eu perco. É muito bom, cara. Quando a E, gente assim, fez esse vídeo, a gente era moleque, a gente tava vendo esse vídeo lá e dando rachando. exato, cara. E até hoje ele tem o seu impacto, né, Bi? E aí, ok, vamos lá. Se a gente for fazer um top 5, deixa eu pegar. Um outro idioma que eu gosto do som, quase não vejo ninguém falar do aspecto sonoro. Japonês, cara. Então, o Japonês. japonês, eu acho que se eu fosse colocar um idioma aí por perto, Toma, sem ser, rapidão. sem ser tonal, diga. Colocar um asterisco. O japonês que eu tô falando não é o japonês de anime, seus loucos, tá? O japonês de anime é diferente. O japonês não fala gritando o tempo inteiro que nem no anime. Entendeu? Pelo contrário. Se brincar é bom, Pelo né? amor de Deus, cara, japonês de anime é insuportável. Não para de gritar um segundo, mano. Todo personagem, assim, no 30 decibéis o tempo inteiro, hein? Então, Bom. se for colocar uma língua dessas aí sem ser tonal, eu acho que eu falaria o coreano, mas é porque, primeiro, eu acho o coreano muito bonito ele escrito, né? Eu acho os blocos silábicos, né, uma coisa muito bonita, cara. Eu não sei explicar, é tão bonitinho. Eu tenho uma tatuagem em coreano no meu braço, né? Ele falado também, aí eu não sei mais se a gente fala sobre se chega a ser mais uma questão do idioma ou da cultura do povo, né? Porque eles são muito expressivos, os coreanos são muito expressivos. Então a forma que eles falam, eles colocam muito, eles carregam muita emoção na fala. Então acaba ficando bonito a forma que é falado. Da forma que eles arrastam ali certas pronúncias, eles terminam uma frase, eles dão uma arrastadinha ali, eles dão o jeito que eles colocam emoção na frase. Quem já assistiu o Dorama ou já assistiu algum filme coreano, já ouviu qualquer coreano falando aí, que não seja cantado, óbvio, né? Vai entender do que eu tô falando. Eu acho bonito, mas aí eu já não sei se entra na categoria do idioma ou do povo, da cultura, né? Eu acho que entra, porque assim, o idioma e a cultura estão de mãos dadas, né? É um Exato. reflexo cultural o idioma. Eu acho da hora, mas assim, eu acho que envolve esse aspecto da cultura. Então, por exemplo, o japonês, pela influência artística, poética, teatral, pouca gente sabe disso até, na verdade, mas o Japão, ele é muito. Eu não sei se influente é a palavra certa, mas ele é muito tradicionalista nas suas práticas teatrais. Para quem não sabe, eu fiz teatro já, e daí eu acabei estudando teatro japonês, e eles têm até, eu esqueci o nome agora, cara, mas eles têm um nome específico para o teatro deles, e eles têm muito essa coisa um pouco conservadora, assim. Então, o teatro lá, a pessoa tinha que se preparar por muitos anos para poder fazer um papel de peças tradicionais. Eles têm peças tradicionais. E aí, essas peças, elas têm movimentos específicos, sons específicos, formas específicas de você pronunciar as palavras e entregar ali o texto. Então, e sem falar das próprias poesias japonesas também. Tem Murakami. Murakami é famoso. Não é Murakami é kabuki? famoso. O nome do estilo, você tá falando? Do teatro japonês? Não é, era outro nome, é com Go, ou N. É um livro, O Ator Invisível, é o que eu li. ChatGPT, qual é o nome do estilo? O Vamos kabuki é facilita, aquele né? que tem as caras pintadas de branco. Cara, não era nem esse. Também é massa esse daí. Isso. O estilo No? teatro lírico e cerimonial que mistura poesia, música e dança. Os atores usam máscaras e movimentos lentos e estilizados, é isso aí mesmo. Teatro no. Para quem tiver interesse, o nome do livro é O Ator Invisível. Enfim, eu acho que o japonês ele tem essa coisa mais meditativa, reflexiva. Esse é um aspecto positivo do japonês de anime, na minha visão. Que seria quando, por exemplo, tem um personagem que ele quer ser o badass, aí ele fica falando tudo nesse tom mais baixo, assim. Eu acho massa. Eu acho, tipo, é isso, eu acho massa. Pra quem assiste aí, talvez alguém saiba, tem aquele anime Psycho Pass, que tem o personagem que é o Makishima Shogo, que ele é como se fosse um cara super inteligente, assim, tal. E aí ele tem um jeito de falar muito elegante, assim, intelectual, tal. E em japonês soa muito, muito legal. 普通でない街か。なんだろうな。昔読んだ小説のパロディみたいだ。この街は。例えば、ウィリアム・ギブソンですか？ A gente vai colocar uma cena aí também, pra vocês verem. E esse cara é um dublador muito famoso lá também, ele é bem grande. Anyway, e agora, eu quero jogar um wild card aqui, que na verdade, eu coloco esse idioma até na frente do alemão, em nível de beleza. You know what's coming, boy. O Norse. Ou de nós é top 1, acabou. Não dá. Aqui, ó, o cara falando em Old Norse, ó. Thor, Loka och Odrum Awesome. Idag mun ek mella Nornu, målet i Nederlandom i vikingaold.
Mano, a sensação, não sei, mano, parece que minha testosterona sobe só de tentar falar o Papo Norse, reto, cara. não, tipo assim, minha barba cresceu pra caralho aqui só por causa disso, tá ligado? Quem já Não ouviu tem o que Old fazer. Norse simplesmente é imbatível, cara. Eu falo com a maior Não calma do tem o que mundo, fazer, cara. não tem. Olha, é assim, cara, o nível, eu não sei, pra mim é muito primordial o sentimento, assim, é algo muito profundo, é muito doido, cara, o quanto que escutar Old Norse, e é um idioma, eu não sei quantos de vocês que estão assistindo a gente sabem disso, mas na verdade o principal motivo de eu ter começado a estudar alemão foi porque eu queria aprender Old Norse, e eu tava com medo, e eu pensei, qual que é a lógica do cara? O cara Não, tem Old medo de Norse, línguas. não, não, o Old Norse vai ser difícil. Vou aprender alemão, então. Genius idea. Good luck, boy. Pois é. E aí depois outros motivos impactaram também no alemão, os pensadores que eu já mencionei e tal. Mas, cara, a sonoridade do Old Norse é um negócio assim, cara. Soa muito ancestral, né? Soa muito ancestral. Eu tava ouvindo, só pra não parecer maluco mesmo, né? Eu falei assim, não, vou confirmar, né, esses idiomas que eu tô falando só pra garantir que, né, vai que a minha memória não tá trazendo muito bem, né, esses sons. E eu vi, cara, o cara falando em Old Norse, é tipo, nossa, velho, é muito bonita aquela língua, meu É Deus muito do bonito. céu. É Ele muito bonito. falou idag, que é hoje, né? No caso, idag é hoje em norueguês. Bom, nas línguas escandinavas todas Ah, devem ser. em alemão. Mas ele falou em Old Norse, ele fala idar. Ele solta o G assim, sabe? Ele vai flutuando. Uhum. Você vê ele dando um fade no G, sabe? Idar. E Cara, pelo amor de Deus, essa é língua me muito massa. conquista, mano. Não É dá. muito massa, cara. Não, eu quero aprender alguma canção. E canção não é música, tá, pessoal? Canção é algo mais cerimonial, assim. Por exemplo, músicas de rezo. Já volto nesse aspecto de músicas de rezo. Enfim, o Old Norse, né? O nórdico, antigo. Tem, inclusive, mostrar pra vocês aí uma cena da Aurora cantando em Old Norse aí. Quero ver alguém achar feio, cara. Duvido. Eu não sei se. Duvido. Eu ouvindo. Você me mandou, eu acho, esse vídeo, né? Eu não sei se ela tá cantando Aham. em islandês ou em Old Norse. Porque eles têm sons muito Eu acho parecidos. que é Icelandic. Eu acho que é Icelandic, na real. Então, Mas eu o acho que é o islandês é Old bem parecido Icelandic. com o Old É Norse. muito Tanto é parecido. que É muito as duas parecido. línguas escritas, claro, né? Não escrito em runa, né? Não é escrito em Futhark também, mas, tipo, É. dá pra. O islandês ele tem uma facilidade maior ali pra ler o Old Norse. Uhum. Tem outros, cara, tem vários idiomas aqui. No final a gente vai juntar todos eles, fazer um top de fato, mas Old Norse já tá ali no topo. Mas lituano, eu gosto muito de lituano. Eu acho Hum, muito massa. Eu acho muito massa lituano. Sobretudo para quem que tiver interesse e curiosidade, a banda Ugniavijas, eu imagino que assim, pessoal, meu estilo de música é um pouco estranho, tá? Eu imagino que muitos de vocês vão estranhar, assim, coisas bem antigas, ancestrais, medievais, essa vibe aí. E Ugniavijas se eu não me engano, é o país mais antigo de todos em termos de medieval que persistiu a tradição medieval ali, né? Então, eles têm muita dessa cultura medieval até hoje, e a língua sofreu poucas mudanças também. Então, ela soa muito antiga também, e eu acho muito massa, sobretudo por conta do R. Cara, se o idioma tivesse Ra, esse Road R, esse R rolado, mano, já é metade do caminho andado. Lituano, enfim, então, lituano eu acho massa. Tem também The Clicking Languages, as putz, línguas africanas que falam que usam, sei lá, começa a falar, e tem é, eles esses têm cliques. esse som, né, cara, que é muito difícil de reproduzir. Tanto é que eu não consigo nem falar o nome da língua, porque tem esse som, né, na língua. Se eu não me engano, é a mais, assim, a mais famosa, por assim dizer, dessas clicking languages, que é Xhosa ou é Xhosa, eu não sei, mas Eu também não sei. nesse começo, nesse X ou nesse K aí, já tem o clicking sound, né? Então, tipo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa skill, eu não desenvolvi essa skill de. Eu também não. Eu sei que o som é um pouco para baixo. Acho que talvez até por isso eles têm essa coisa não vou saber reproduzir, galera, sinto muito, senão eu vou só passar vergonha aqui, mas tem um trechinho aí. Say it one more time. Mas é uma língua, eles falam muito para baixo, assim, esse sentimento que eu tenho. E é muito curioso, eu acho bonito pelo fator exótico, né, da coisa. E voltando lá no negócio do rap que eu falei para vocês. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito desse tipo de assunto e todo esse impacto ao redor ali, quando chega no idioma, eu acho fantástico.
Então, o Old Norse, o Icelandic, seria o islandês e o nórdico antigo, tá, pessoal? Eles têm essa coisa, né, de mitos e tudo mais, e nas canções que eu acho simplesmente fascinantes. Hebraico eu acho interessante. Why not a little bit of Indian? Também gosto. Então, cara, o indiano, assim, eu quero aprender hindi um dia. E eles têm essa variação também do English, Hum. que eles falam essa mistura dos dois. E eu conheço muito por conta do nicho de xadrez. Lá na gringa, tem muito indiano fazendo vídeo de xadrez e muitos indianos que são excelentes no xadrez. E aí eu acabei entrando em contato um pouco com a cultura deles por conta disso, por conta de xadrez. E aí, cara, é assim, eu acho maneiro também o som do hindi. O árabe, sobretudo egípcio, e também o da Saudi Arabia. Qual que é o nome? Arábia Saudita, né? Eu acho legal. O árabe também, só que eu acho o árabe um pouco assim, um pouco wild, um pouco Eu acho, selvagem. eu acho persa, farsi, né? Persa, farsi, isso. Eu não sei, Farsi. eu nunca ouvi Dari, mas farsi eu acho bonito, pelo menos. Eu nunca ouvi Uhum. pashto também, nunca ouvi sendo falado. Uhum. Eu não falo muito das línguas dessa região em específico, porque, por exemplo, no Paquistão eles falam urdu, né? E Eu acho o nome dessa língua muito massa, cara. é bonito, né? Parece de Senhor dos Anéis. É, Parece... é por causa de. São os uruks, né? Do Senhor dos É, Anéis. Uruks, isso. É engraçado, né? Eu odeio o Senhor dos Anéis, tô aqui falando, enfim. Não, não. Wait, hold on, brother. Sim, é isso É mesmo, eu verdade, odeio. cara, eu esqueci. Eu acho que eu bloqueei essa memória por uma década. Não é a primeira vez que você me fala isso. Pois é, cara. Caraca, cara. Toda vez que Pô, eu pra vejo, quem estiver eu vejo assistindo, só. Ah. quiser assumir a posição do André aqui como co-host, fica à vontade de deixar no Eu vejo a sua tatuagem no seu braço e falo assim: olha que árvore legal. Que árvore Não é nem Senhor dos bacana. Anéis, né? É só uma árvore. É Árvore da uma vida. árvore, tô nem aí. Lá numa certa parte da Índia também falam urdu, falam hindi um pouco mais pra direita ali. É que é tanto dialeto que tem na Índia, cara. Mas eles falam ali, sei lá, você vai encontrar Punjabi, você vai encontrar Tamil. Tem muitas línguas lá. E eu nunca ouvi essas línguas sendo faladas, nunca cheguei a pesquisar alguém falando, sabe? Nunca vi a É, sonoridade delas. eu também não tenho tanto essa coisa, não. Ah, pô, a gente nem falou de russo, né? Eu acho russo da hora. Tem gente que não gosta, É, mas eu acho russo da hora. ele parece que ele vai saindo enrolado da língua, assim, e ele solta, assim, né? Eu não sei explicar. Eu Pô, acho eu não interessante. Ele tem esqueço. as línguas eslavas, elas são muito parecidas na questão É, sonora, né? qual que é o nome da música, cara? Da série do Chernobyl? É aquela do Jorneola, Stasteviusa, Nadamayeru Galavu. Acho que é Journeyman. Cara, Journeyman tá na letra. eu só conheço Kukushka Ah, do Victor Tsoi. Acho linda aquela música. pô, ai, massa, Não, essa é clássica, essa não tem erro. Essa não tem Você erro. conhece Eu ela? lembrei, Eu já te mandei? Não, Ah, mas eu tem. conheço, pô. Pô, o Theodore Bastard também, né? Ele tem algumas músicas que eles cantam em russo, apesar de eles serem da Carélia, né? Isso, Eles isso. cantam em russo e eles também cantam nos idiomas inventados ali, que eu acho muito massa isso também, cara. É fantástico isso, né, Sim. cara? Porque, Pô, olha só, a gente tem vergonha de praticar um idioma que existe que a gente tá aprendendo. Os caras, eles cantam, tipo assim, língua inventada, eles apenas. só soltam, sabe, o som. Isso é, pô, pelo amor Apenas. de Deus, cara, muito massa. Apenas, cara. É massa mesmo, cara. É massa. Então, assim, eu acho o russo da hora. Eu sei que ele perde a batalha em termos assim de beleza do idioma, mas eu acho a vibe do russo que ele traz, assim, eu acho da hora. Eu acho da hora pra caramba. E que mais? Que outros idiomas que pra Um galera... exemplo, um exemplo ainda falando sobre o russo, tem uma música do Theodore Bastard que é em russo, chama Vetvi. Não se pronuncia Vetvi, fala Vietvi, né? Tipo, ele já começa a sair um pouco enrolado quando você fala. Mesmo escrevendo, bom, pelo menos romanizado, sai Vetvi, né? E Uhum. eles fizeram, talvez ali por questão de tentar encontrar um público maior, eles fizeram uma versão dessa música em inglês. E, cara, it doesn't hit like the way it should, sabe? Tipo assim, ela em It's russo, different. cara, que música linda que é, cara. Meu Deus do céu, sabe? Pô, tem aquela Dark is the Night, pô. Hum. Então lá, todo mundo... Agora ficou popular, né? Mas pra quem já conhecia um pouco antes, já tava ligado nessa música aqui. Putz, cara, qual que era o nome? Qual que era alguma parte da letra? Mas você conhece, mano. Dark is the Night é aquela música que, quando eles estavam tentando fazer uma cópia, é uma música da Segunda Guerra Mundial. Ah, sei. Aí, Темная ночь, только пули свистят по степи. aí todo mundo... No Instagram eles estão usando essa música bastante, né?
Mas ele tem essa história por trás de que a pessoa que estava regravando a música, the original tape, ela estava chorando tanto enquanto estava pelo impacto da música que corrompeu, as lágrimas dela corrompeu o arquivo de fazer a música. Eu ouvi, eu lembro Essa que eu vi música essa é muito história. massa, cara. É muito massa, cara. Então, assim, tem muita coisa massa em russo também. A outra coisa que eu não falei sobre as canções de rezo, essas coisas, porque o português brasileiro, a gente tem, imagino que, sei lá, 1%, 0,5%, sei lá, das pessoas vão entender o que eu tô falando. Mas tem músicas de rezo, canções de rezo, em português, que é muito bonito, cara. É tipo canto Muito bonito. gregoriano, você fala assim, nesse Não, estilo? não. É mais, por exemplo, em roda de rapé, cerimônia de ayahuasca, músicas indígenas, sabe? Hum, Que eles têm. É uma música. É um pouco diferente, assim. Ela é bastante violão e bastante tambor. bem E aí. cerimonial, Bem por assim. cerimonial. Basicamente cerimonial. E eu acho muito bonito, cara. Eu acho, assim, simplesmente muito bonito. E tem todo um estilo de música, na verdade, que é música eletrônica, tá, pessoal? Que gira ao redor disso. Um pequeno parênteses aqui também, pessoal. Apesar da gente estar focando um pouco mais nesse episódio, no último também, sobre o aspecto cultural da coisa e não tanto no aspecto científico, é porque a gente está colocando todas as peças juntas, assim. Então, toda vez que a gente aumenta a nossa percepção sobre as linguagens, isso também acaba melhorando a nossa performance. Melhora também. Tem uma coisa que eu sempre passo para o pessoal da comunidade, é que a gente precisa ter alguma coisa que conecte a gente com aquele idioma. Se a gente não tem isso, é muito difícil da gente aprender o idioma. Então, se a gente já não acha o idioma bonito, já tem uma trava aí. Então é muito comum, por exemplo, brasileiros não quererem aprender espanhol porque eles acham o espanhol feio. É muito comum isso. Ou então o inglês, às vezes, assim também. Ou então, quando é pro brasileiro achar o inglês bonito, ele acha o inglês britânico bonito. Eu, por exemplo, acho o inglês britânico meio zoado. Tipo assim, what? Sabe, essa coisa. Eu fico, mano, tipo, I prefer the American, bro. Maybe just me, but I prefer the American, man. Like, for me it's better. Tipo assim, eu prefiro o americano. Eu sei que não é. Maybe it is even a hot take. Talvez seja até um hot take, mas realmente, assim, eu não vejo tanto brilho que as pessoas têm no britânico. Eu acho, sobretudo, que isso também é influência de filme. Quando a gente vê o inglês britânico da época vitoriana, né, que se fala. Então, todo mundo elegante, todo mundo não sei o quê, com chazinho, tal. Falando desse jeito assim, sabe? É uma coisa que, tipo, traz esse sentimento mais de riqueza, de nobreza, de beleza, de elegância, de não sei o quê. Mas pra mim, tipo assim, eu sou um cara mais nature vibes e não exatamente isso. Então por isso que eu gosto mais das ancestrais, né? Small Rant, again. Mas vamos lá. Meu top 5. Seu top 5, Eu acho boa. que, bom, primeiro lugar, Old Norse. Não Yep. quero nem saber, não quero papo. Old Norse. Esse aí, o nosso vai ser igual. Cara, em segundo lugar, não tô nem aí. Eu vou colocar o norueguês lá. Não quero Boa. saber. Eu acho bonito, entende? Eu tô aprendendo porque eu acho uma língua bonita, porque eu tenho interesse. Aquela banda lá que eu escuto, os caras eles tocam. Eu vou fazer esse mesmo paralelo que eu fiz com o negócio do Beethoven. Os caras tocam black metal, death metal e tudo mais. Não significa que a língua, que a música não pode ser bonita. Logo, não significa que a língua também não pode ser bonita só porque é agressivo, explosivo e não sei o que lá. Mas black metal é agressivo. Beleza, a gente vai deixar um trecho aqui pra vocês verem que não é só assim, não é só isso. Yeah. É melódico, na verdade, é meloso mesmo. Assim. Tipo assim, Sim, tem esse subgênero, né? Black metal melódico e tal, mas eles não são. Eles são, cara, uma amalgamado de gêneros. É até difícil dizer o que eles são. Eles são muito técnicos. Enfim, terceiro lugar, cantonês. Eu acho cantonês bonito. Eu acho cantonês mais bonito do que mandarim. É uma língua tonal. É pra ser. Olha só. Pra ela causa uma certa estranheza pra uma pessoa que nunca ouviu. Mas eu acho cantonês mais bonito do que mandarim. Tem mais tons do que o mandarim. E ela, no geral, ela é mais arredondada, ela é mais aberta do que o mandarim. Isso faz com que eu ache ela mais bonita no geral. Não sei dizer exatamente porquê, mas eu acho cantonês bonito. Muitos filmes já que eu assisti, né, hongkongueses e tal, e em Hong Kong e no sul da China, Hong Kong e Macau, eles falam cantonês, eu acho bonito demais. Quarto lugar. Cara, eu acho que em quarto lugar eu coloco o alemão. Eu acho bonito, e é isso, e acabou. A gente falou já sobre o Digam nos comentários por que vocês não gostam Impossible Challenge agora. Fale mal de alemão sem falar que é agressivo. No próprio Rammstein, eles falam que eles têm uma música que eles cantaram em francês, ou partes dela em francês.
Acho que é até Amour o nome da música, mas se eu É não me isso aí engano, essa mesmo. música ela não é inteira em francês. De qualquer forma, eu lembro que numa entrevista eles falaram que francês é a língua do amor e que o alemão é a língua da raiva e não sei o quê. Tudo bem, é a forma deles expressarem isso e tal. Eles são alemães e tal, eles têm direito de pensar dessa Não, forma e mas tudo é que, mais. pô, é que E a Rammstein forma. também, né, cara? Rammstein é Tipo, uma banda focada no shock value, né? Eles. Pô, os caras são coringados, mas 100%. Tipo assim, os caras double, triple down na loucura, entendeu? E, tipo sim. assim, é o nível. Pô, quando você coloca a light bulb, tipo assim, uma lâmpada na tua boca pra performar, mano, você já tá beyond the reason, É, assim. eles são uma banda agressiva de certa forma, né? É, Eles são. focam muito no shock value, né? Tipo, Demais, eles são, demais. pô, aquela quando saiu o vídeo de Deutschland lá daquela Yeah, música, pô, o vídeo yeah. chocou ali um monte de gente, né? E eles fazem isso muito bem, de qualquer forma. E tem a outra banda E dele também lá, que é também a mesma coisa, que é é, é, a, do. é o negócio solo dele, não é? Do Como vocalista. é que era? I have 6 kids, and I don't like it. They Praise eat too Abort. much, treat me like shit. É, isso aqui vai ter que ser censurado, infelizmente, né? O nome da música é I Praise. Yeah, I praise. Oh, yeah. Ai, ai, enfim. Assim, É, essa letra em si não precisa ser censurada, mas acho que não precisa, na real. Tudo bem, eu não sei, né? Por via das dúvidas, né? Yeah, Pode it's may just upset heavy. É some pesado. people. Yeah. E Yeah. em quinto lugar eu vou colocar o sotaque escocês, cara. Eu acho muito bonito e. Inglês e escocês, no É. caso. Ok, ok. Interessante essa variação aí, hein? Porque eu também coloquei inglês. Eu tava fazendo aqui enquanto você tava falando, eu tava pensando também. E eu Uhum. vou colocar o meu sotaque americano aqui também. Então, como é que ficou a sua lista aí? Ficou Old Norse, norueguês, cantonês, alemão e o inglês escocês. Pô, ok. Pra mim, Old Norse, depois alemão também não tem. E aqui em terceiro eu vou surpreender a galera. Português, mano. Eu pensei em Então, mas falar, só assim, que ia ficar muito biased, eu acho, se eu falar então, português. pra mim, e aí o porquê que eu coloco português? Que nem eu falei, especificamente por conta, e eu vou explicar, tentar resumir aqui. Eu tenho um estilo de música chamado downtempo, que é música Ah, eletrônica, só que não é tão acelerado, né? Tem também organic, ethnic, tem ecstatic, tem várias variações dentro desse mesmo gênero, mas o ponto é que é muito comum usarem essas canções de rezo que eu mencionei dentro desse estilo de música. E para mim, renovou a minha perspectiva do português. E eu vejo também que esse estilo de música não nasceu aqui. É mais latino, então às vezes tem espanhol também. E aí eu vejo que esses artistas, esses DJs e tal, eles gostam muito do português. E a forma como eles trouxeram o português dentro dessas músicas, para mim renovou completamente. E abriu minha mente para todo um estilo do português que eu não conhecia. E esse estilo eu gosto demais. Eu gosto demais mesmo. E assim, mesmo dentro do português, a gente tem inúmeras variações. Dentro do sotaque, assim, eu não sei dizer se tem um sotaque que eu gosto mais ou menos, mas eu gosto do sotaque carioca. Eu não me importo tanto com o sotaque paulista, não é que eu não goste, mas é meio que whatever pra mim. Esse do português que eu tô falando, dessas canções, é como se fosse um tradicional, assim, não tem muita. Não é tão característico que nem paulista, carioca ou do Nordeste. É meio que um. É como se fosse o standard Italian, o italiano padrão. Assim. Ok, então, português, pra mim, tá em terceiro lugar, alemão em segundo, do Norse primeiro. Aí, em quarto, mano, aqui eu fico muito em dúvida de qual sotaque em inglês eu coloco, e eu tô inclinado a colocar o americano. Só que aqui também texano. então, é kinda insane, I know, mas o meu whole point não é que seja necessariamente atrativo, mas também não é incômodo de escutar, para mim. Então é muito natural para mim escutar e não tem tanto é como se fosse um idioma muito de casa para mim. Então para mim é pleasing, é amusing eu escutar um inglês assim, americano. E nossa, eu já tô vendo aqui hate sobre isso, né, cara? Mas beleza. Mas faz parte, né? Eu acho da hora, cara. Eu acho da hora. E vocês tudo ficam escutando música de inglês americano aí, vocês vêm me encher o saco depois, os seus loucos. Mas enfim. Em quinto lugar, francês. Só pra botar. Não é só pra botar, mas assim, eu gosto um pouco de francês. Eu Você gosto um pouco de admite? francês. Francês entrou na lista, olha só, parabéns. Parabéns aí pro francês, cara. Conseguiu entrar na lista aí. Mas então, vamos lá. Recapitulando aqui só pra fechar. Old Norse, alemão, português, inglês, americano e francês. Essa seria a minha lista. Qual que é a lista de vocês? Deixa aí pra gente nos comentários. E pra quem quiser saber, a gente tem a comunidade Big Global, onde lá nós temos cursos, encontro entre alunos, nós temos desafios, nós temos aulas de inglês, nós temos um verdadeiro arsenal para estar te auxiliando na jornada de aprendizagem de idiomas. QR Code aí na tela. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, André? Não sei, acho que a gente falou bastante coisa já, né? Uhum. Mas é isso. Vejo vocês semana que vem. Até mais. Falou.